o que o inimigo mais trabalha é para eu e você não aprender a se humilhar diante de Deus. Porque se eu e você aprender a se humilhar diante dele, não tem luta, não tem guerra, não tem deserto que pare eu e você. Porque quando nós aprendemos a se humilhar do jeito certo, o Senhor começa a agir no momento que eu e você começam a se humilhar. Essa é uma campanha a qual que o Senhor trouxe ao coração do bispo, de humilhação. Mas é uma humilhação a qual que o Senhor quer trazer para mim e para você essa noite. Não é só para se humilhar, mas também para obedecer a palavra dele. Porque não adianta eu e você chorar, se rasgar, mas no dia seguinte fazer a mesma coisa. O que o Senhor quer é se humilhe, mas se arrependa. Eu ia trazer uma palavra a qual eu estava estudando ela, mas quando eu estava ali lendo, Jesus sempre botava no meu coração: fale essa. Aí eu, Jesus, mas essa aqui combina com humilhar-vos, com o tema. Mas Jesus, mas eu quero é essa. Aí quando a bispa, a pastora pegou o microfone e começou a falar, aí eu senti o próprio Deus dizendo: é essa que é para você pregar. Abra no tema 1 Pedro, glórias a Deus, 5. Paulo José é uma benção que rasgou até minha Bíblia aqui, viu? Sumiu até o capítulo. Mas o que não pode sumir é a presença, né? 5:6. Amém? Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte a seu tempo. Repita comigo: que ele vos exalte ao seu tempo, e lançando toda a vossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Faz assim, ó, e solta. Tem cuidado de mim, de você. Ele tem cuidado, tem prometido, mas ele tem cumprido a promessa: cuidado de mim, de você. No 8: sede sobre e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, anda ao redor buscando alguém para devorar. Amém? Deixa sua Bíblia aberta no livro de Mateus, Mateus 4. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa é uma palavra a qual no livro de Pedro, capítulo 5, a qual Pedro teve uma experiência com Deus. Nós todos sabemos quem era Pedro: arrogante, ignorante. Mas esse mesmo Pedro que era durão, esse mesmo Pedro que falava ali com dureza, que não tinha medo de nada, foi o mesmo Pedro que está mandando eu e você se humilhar debaixo da mão do Senhor. É o mesmo Pedro ali, meu irmão, que teve a consciência que só vai ter Jesus se eu e você se humilhar diante da mão dele. Para Pedro aprender, meu irmão, a se humilhar diante da mão do Todo-Poderoso, ele teve que passar com muito processo. Ele passou por processo a qual eu e você pode estar passando nesse momento.
processo a qual de amadurecimento na presença de Deus. Porque Pedro, meu irmão, ele não foi chamado por acaso. Eu e você sabemos da história de Pedro. Lucas capítulo 5 vai falar de Pedro na pesca, ele pescando, ele ali, meu irmão, querendo trazer o sustento para dentro de casa, ele ali querendo trazer o sustento, meu irmão, para dentro da casa dele, porque ele vivia da pesca. Então, meu irmão, mas teve um momento a qual Pedro foi pescar, mas não pescou nada. Mas o mais interessante é que Jesus só chega na hora certa e no momento certo. Ele só chega quando eu e você não tem mais saída. Quando eu e você está naquele limite a qual quer desistir, quer parar, aí Jesus chega e começa a levantar eu e você. Talvez Pedro naquele momento ali na cabeça dele queria mudar de profissão. Talvez Pedro naquele momento queria mudar. Mas Jesus foi ao encontro dele. Porque tinha 2 barcos, Jesus podia escolher outro, mas Jesus escolheu aquele que tem a postura de liderar o povo. O que eu quero dizer para mim e para você é: se Jesus te escolheu, é porque você tem capacidade de caminhar junto com Ele. Porque muitas das vezes, meu irmão, nós queremos indagar a Deus. Muitas das vezes nós falamos: por que o Senhor me escolheu? Porque eu falho nisso, peco nisso, toda vez eu caio. Tem outras pessoas na minha família que o Senhor pode escolher que é melhor do que eu. Mas eu tenho uma palavra para mim e para você essa noite. Deus, Ele não erra endereço. Jesus, se Jesus te escolheu, é porque você tem capacidade de caminhar sobre as águas também. Meus irmãos, Pedro, ele mesmo dentro do barco, mesmo ali caçando peixe, mesmo ali buscando sustento, e ao voltar, se sentando ali no barco, lavando a rede, Jesus chegou na hora certa para levar ele para onde ele não devia sair. E o mais interessante é que Jesus, meu irmão, manda ele entrar no barco junto com ele e fala: vai para o meio. E ali do barco Jesus começa a pregar para a multidão. Jesus começa a falar da palavra. Jesus começa a dizer para o povo da presença, começa a dizer para o povo da pregação. Mas sempre preocupado com a família, preocupado com o sustento. Aí Jesus faz o quê? Se ele trabalhou para mim, agora eu vou trabalhar para ele. Aí Jesus vai e fala: lança a rede, Pedro. Lança a rede, Pedro. Aí Pedro, com a sua ignorância, arrogância: para que, se eu já lancei? Não pesquei nada. Passei a madrugada toda em alto mar, passei a madrugada toda ali jogando rede e nada de peixe. Aí porque o Senhor está falando, eu vou jogar. Aí Jesus fala: uma vez, Pedro, lança a rede. Sabe por quê? Porque tem muitas das vezes que Jesus fala a primeira, fala a segunda, e nós não dá ouvido à palavra dele. Aí Pedro lança a rede. E o mais interessante é que quando Pedro lança a rede, Pedro começa a se alegrar, porque Pedro viu que a palavra de Jesus tinha poder. Ah, você não entendeu. Quando Jesus te dá uma direção, igreja, quando Jesus fala algo, faça, porque Ele vai se responsabilizar pelo aquilo que Ele mandou. E ali Pedro, ele lança a rede. Mas ao mesmo tempo, quando Pedro lançou a rede, Pedro se ajoelha diante de Jesus. Por quê? Porque Pedro reconheceu que sem ele não era nada. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, Pedro, ele ali se ajoelha diante dele e diz:
se afaste de mim, porque eu não sou conveniente de estar contigo. Pedro estava falando para Jesus: quem sou eu para estar contigo? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas o Senhor tem todo o poder, tem toda a glória, tem toda a palavra. Igreja, Pedro teve várias ali encontros com Jesus, e teve também, meu irmão, vários desafios que ele enfrentou na caminhada. A caminhada de Pedro não foi fácil. A caminhada de Pedro, meu irmão, foi para cada dia mais ele se aquebrantar diante de Jesus. Mas sempre Pedro tinha algo dentro dele. Ele reconhecia Jesus como Salvador, mas ainda ele tinha um velho Pedro dentro de si. Ele tinha aquele Pedro que era arrogante, ignorante, soberbo. Porque, meu irmão, não tem como eu e você chamar a atenção de Deus com um coração de arrogância, ignorância e com soberbo. Não tem como o soberbo se humilhar diante da presença. Não tem como. Primeiramente ele tem que se arrepender, para depois o Senhor descer com a sua misericórdia diante dele. A própria palavra diz de um rei chamado Saul. Saul, ele tinha tudo para crescer, não tinha ou não tinha? Porque ele tinha quem? Ele tinha Jesus, tinha Deus do lado dele. Porque Deus, ele estava ali guardando o povo, e através do povo levantou Saul. Mas Saul tinha tudo para crescer espiritualmente, crescer financeiramente. Mas o que o Senhor queria que Saul entendesse é que o que vale no reino não é o crescimento aqui na terra, mas o crescimento é espiritual. Porque o crescimento, meu irmão, com as coisas da terra, uma hora acaba, uma hora nós perde, mas o espiritual nós só ganha diante dele. Saul até se humilhou, mas ele se humilhou, meu irmão, do jeito errado. Ele se humilhou só por causa dos bens que ele tinha. Ele se humilhou pensando nos bens, pensando com ele mesmo: eu vou perder tudo. Aí ele até ali pediu para Samuel: Samuel, roga por mim. Mas o Senhor já tinha observado Davi. Sabe o que é que eu entendo com essa palavra? Que é na humilhação, no secreto, que Deus vai encontrar eu e você. É você se humilhar, só Ele e você. Não precisou, meu irmão, Davi pedir a Samuel para ser escolhido rei, porque foi o próprio Deus que falou para Samuel ungir Davi. Se nós for ver, meu irmão, na palavra de Pedro aqui, quando Pedro fala: humilhai-vos, humilhai-vos. Pedro quer ensinar eu e você, meu irmão, para se humilhar de um jeito diferente, se humilhar, meu irmão, de um jeito certo. Porque muitas das vezes, meu irmão, nós estamos se humilhando só por boca. Às vezes desce até uma lágrima, mas o coração não tem arrependimento. Porque o que o Senhor quer que eu e você, meu irmão, aprenda é o arrependimento verdadeiro, é o arrependimento sincero. É dizer: Senhor, eu pequei hoje, mas de hoje em diante eu não peco mais. O que o Senhor quer que eu e você, meu irmão, tenha é atitude para eu e você prosseguir na caminhada. Eu sei, meu irmão, que não é fácil caminhar com Deus. Não é fácil, meu irmão, aceitar ali as coordenadas do Senhor. Por quê? Porque Ele vai pedir para eu e você, meu irmão, deixar tudo para trás e seguir uma vida nova diante dEle. O maior erro do povo, meu irmão, é de até deixar tudo para trás, mas sempre pensar no que largou para trás.
está dentro da igreja, mas está pensando o que deixou para trás. Até louva, mas está pensando o que deixou para trás. Até prega, mas está pensando o que deixou para trás. Aí não tem como Deus agir se você ainda pensa de voltar para o Egito. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Deus levantou Moisés. Moisés foi até onde o povo, tirou o povo do cativeiro, levou o povo para a terra prometida, mas o povo só lembrava do Egito. O povo só lembrava do manjar do Egito. O povo só lembrava do pecado do Egito. É um pecado a qual, meu irmão, ele quer caminhar com o povo. É um pecado a qual, meu irmão, não quer sair do coração do povo. Aí não tem como Jesus agir se você não convida ele para arrancar. Mas nessa noite, meu irmão, Jesus ele quer fazer diferente. Jesus ele quer que você se humilhe diante da presença dele, mas que você também tenha um coração de arrependimento. Porque não adianta. A própria palavra diz, meu irmão, o povo até se humilhava, orava, mas no dia seguinte caía no mesmo pecado. Aí Jesus levanta vários profetas para tirar o povo do cativeiro. Jesus levanta Jeremias. Jeremias desce para a casa do olheiro, que ali eu falarei contigo. Se eu e você for entender a palavra no livro de Jeremias 18, a casa de olheiro, meu irmão, é lugar de humilhação, de aquebrantamento. Sabe o que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Se você não aprende do jeito certo, Jesus leva eu e você para a casa do olheiro. Porque Jesus não quer perder eu e você. Jesus ele não quer perder, meu irmão, eu e você. Aí é necessário, meu irmão, Deus falar para Jeremias. Jeremias vai para a casa do olheiro. E Jeremias está lá, olhando para o olheiro, fazendo barro, fazendo vaso. E ali o vaso se quebra, ali o vaso desmancha, mas ele pega o mesmo vaso e refaz de novo. Porque é com rachadura, é quebrado, que Deus ainda quer fazer algo na minha e na tua vida. Deus ele não quer escolher outro vaso. Deus ele já escolheu eu e você. Por isso que é necessário, meu irmão, nós se humilhar. Mas o mais interessante é que o povo, Iago, só quer se humilhar, bispa, quando chega o problema. Não consegue se humilhar quando está tudo bem. Não consegue se humilhar quando está na abundância, quando está ali na bênção. Aos vezes de se humilhar e agradecer a Deus, faz é voltar para o Egito e fazer a mesma coisa. Aí ali Jeremias olhando para o vaso, e Deus diz: assim eu posso fazer com o povo. Mas se o povo se arrepender, eu volto atrás da minha palavra. Então, meu irmão, o Velho Testamento foi sempre Deus dizendo para o povo: se humilhai-vos, se arrependei-vos. E no Novo Testamento, Michael, está a mesma coisa: se humilhai-vos, se arrependei-vos. Porque, meu irmão, para eu e você adquirir mais ainda poder de Deus, intimidade com Deus, só vai através da humilhação. Não tem como eu e você só abrir a boca e dizer: Senhor, eu quero isso, quero aquilo e quero aquilo. Deus até ouve. Aí Deus ele vai olhar para eu e você, como é que eu e você vai se comportar diante do que eu e você falou. Se eu e você vai cumprir o que prometeu, ou se eu e você vai quebrar a promessa. Porque ele sempre está com a promessa feita.
Sempre Ele está com a promessa estendida para mim e para você. A mão dele está estendida para mim e para a tua casa. A mão dele está estendida para mim e para a tua vida. Mas é nós que saímos debaixo da mão dele. E o que Jesus, meu irmão, Ele ensina para mim e para você, no livro de Mateus, capítulo 4, versos 17. Desde então, começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Do mesmo jeito que aconteceu quando Deus falou a Noé que havia um dilúvio, está acontecendo nos tempos de hoje. A diferença é porque o dilúvio era com água, foi chuva, mas a mesma pregação é a mesma: se arrependei-vos. Noé passou 100 anos falando: arrependei-vos, para entrar na arca, e continua a mesma pregação. Jesus, meu irmão, muitas das vezes você veio até de casa para receber uma palavra de promessa, uma palavra de ânimo, mas a palavra que Jesus tem para mim e para você é: arrependei-vos. Jesus, Ele fala essa palavra, Iago, não é só para quem está sentado, não, era para quem também está pregando. Jesus, ele fala essa palavra independente do cargo que eu e você tem, porque a salvação Ele quer dar para todos. Mas para Ele dar a salvação para mim e para você, a salvação, meu irmão, nós temos que se humilhar. É se humilhar perante a palavra de Deus. É se humilhar perante a presença do Todo-Poderoso. Jesus, para Ele sair do céu, se deixar da forma de Deus para vir como homem, para Ele é uma humilhação. Por quê? Porque Ele veio, meu irmão, como forma de homem. Ele veio passar aquilo que eu e você passa todos os dias. O pecado bater a porta, e Ele dizer não ao pecado, e Ele dizer: eu vim para um propósito, o propósito que o Pai me enviou. É tão tal, meu irmão, que chega um tempo que a própria palavra diz que Jesus está no monte, mas Ele está esgotado, querendo desistir, querendo parar. Mas Ele olha para o céu e diz: se é possível passar esse cálice, mas se não, faça somente a tua vontade. Jesus, meu irmão, Ele fez a vontade daquele que o enviou. E tu sabe qual é a vontade dele na minha e na tua vida? É que eu e você, meu irmão, falem dele. É que eu e você pregue sobre ele. Segunda-feira agora, vou falar um testemunho rapidamente. Estava vindo para a casa da minha mãe, e eu passei pela pracinha lá. Aí ali eu vi um profeta, eu vou falar logo assim, porque eu profetizo na vida do povo, sem ele saber. Aí eu parei lá, eu ia passar direto, mas o Espírito Santo de Deus fez eu voltar. E eu voltei, parei lá, comecei a conversar com ele normalmente, mas dentro de mim, toda hora dizendo: prega para ele. Aí eu comecei a olhar para ele e comecei a falar do meu testemunho. Porque, meu irmão, o seu testemunho tem a hora e o momento certo de eu e você falar. Porque vai ter pessoas que vai estar passando pelo mesmo problema, mas você venceu e ele também pode vencer. E ali eu comecei a falar. Ele olhou para mim assim, com o olhão: rapaz, tu era tudo isso? Varão, mas tem um que mudou a minha vida: Jesus de Nazaré. Dá vontade até de chorar, porque
Jesus para mim é tudo, igreja. Não tem como eu viver sem Jesus. Às vezes dá vontade de parar, às vezes dá vontade de entregar tudo, de dizer não quero mais. Mas Jesus sempre me lembra quem eu era e quem sou hoje. Eu era um cara arrogante, ignorante, soberbo, fazia tudo de errado, prostituto, vendia droga, tentava matar os outros. Eu era tudo. Porque o diabo, quando pega um ser humano, ele quer que ele faça tudo, que ele seja mula dele. Por que tu está falando isso, Michael? Só fala do que você passou quem é curado. Porque quem não é curado tem medo de falar. Oh, ravassou, releva, navacé. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Jesus, ele quer fazer algo na minha e na tua vida essa noite. E ali eu falando para ele de Jesus, pregando para ele de Jesus, e ele começou a encher os olhos d'água. E ali eu percebi que os espíritos que estavam nele queriam se manifestar. Aí eu falei: Jesus, não deixa se manifestar não, porque ele tem que ouvir a tua palavra. Porque quando se manifesta, meu irmão, aí a consciência dele, porque, meu irmão, a palavra ela tem que fluir dentro de mim, de você. A palavra ela tem que confrontar o pecado. E ali eu comecei a dizer para ele: varão, eu não sou melhor do que tu, mas Jesus teve misericórdia de mim e me arrancou do crime, me arrancou da droga. Tinha vezes que eu pensava que eu ia morrer naquele momento, mas Jesus foi lá e me deu outra chance, sem eu mesmo merecer. Mas Jesus olhou para mim e disse: não vai morrer hoje. E ali eu falando para ele de Jesus, e ele encheu os olhos d'água, e eu disse: Jesus não quer ver você nesse sofrimento, varão. Jesus, ele não quer ver você na droga. Você está aqui, ó, sem fazer nada, mas na hora que pega um dinheiro, o primeiro pensamento qual é? Droga. Por quê? Porque você está sem força. Aí eu comecei a ser mais profundo, meu irmão. Se você morrer desse jeito, meu irmão, eu sinto muito, mas você vai para o inferno. Eu costumo dizer, meu irmão, que só tem dois caminhos para você e para mim: ou céu ou inferno. Não tem outro caminho, não tem terceiro caminho, não tem quarto caminho, é só dois. Mas o mais interessante é que Jesus te dá escolha para você escolher. Se você quer ir para o céu, se humilhar em vós. E infelizmente, meu irmão, tem muitas pessoas com o pé no inferno. Mas ainda dá tempo de eu e você pregar a palavra. Sabe o que é que eu estou pedindo a Deus? É por esses dias há quebrantamento para eu amar mais ainda o próximo e pregar a palavra. Porque nós dentro da igreja, nós pensamos que está salvo. Mas se você ainda está aqui, se você ainda está aqui buscando, você também ainda é falho. Eu ainda sou falho, pecador. Eu ainda, meu irmão, tenho muitas das vezes o mesmo pensamento. Porque, meu irmão, é uma briga espiritual. Não vai pensando que sempre você vai ter essa briga dentro de você. Uma vez eu pedi até um conselho para um pastor uma vez: pastor, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Por que toda vez eu caio? Por que toda vez eu tento caminhar, mas eu acabo caindo? Eu acabo caindo, pastor, pela mesma coisa. Aí o pastor lá olhou para mim e falou: meu filho, essa briga aí, eu vou te falar uma coisa, essa briga aí você vai ter até a volta dele.
Porque essa briga aí é onde você tem que decidir quem é que tem que reinar. Porque se você deixar a carne reinar, ela sempre vai te derrubar. Ela sempre vai te trair. Tu sabia que a carne nos trai? Porque ela está ali quietinha, você não busca, você não ora, e ela está quietinha, mas do nada ela te derruba. Mas quando você está em espírito, aí não tem demônio que derruba quem está em espírito. E aí, igreja, eu ali falando para aquele jovem, e falando de Jesus, e eu pregando para ele ali, e ele começou a abrir o coração. Varão, eu não aguento mais. Porque Deus quer que nós sinta a dor do próximo. Sabe por quê? Porque Jesus veio para sentir a minha e a tua dor. Jesus, ele veio não para acusar eu e você. Da mesma forma que eu vou lhe falar agora, eu falei para ele: hoje eu e você pode até cuspir no cordeiro, pode até bater no cordeiro, mas eu duvido se eu e você vai bater no leão. Porque a palavra diz que Jesus está como um cordeiro, mas vai voltar como um leão. Oh glória, eu quero que você entenda. Hoje Jesus está como um cordeiro, o povo faz o que quer, mas quando ele vir como leão, oh, releva nava sévia. Ei, para conversar com o leão, meu irmão, não tem como. Pode conversar com o cordeiro, mas para conversar com o leão, o leão só vai reconhecer aquele que fez a vontade dele. Igreja, o que Jesus quer despertar dentro de mim e de você é que eu e você comece a pregar lá fora, comece a trazer para dentro quem está lá fora, porque quem está lá fora precisa de mim e de você, porque eu e você conhece a palavra, eu e você sabe da palavra, mas lá fora tem muitos que não sabem ainda. Fale de Jesus, fale. Diga que Jesus ama. Diga que Jesus cura. Diga que Jesus perdoa. Porque, meu irmão, isso daí você vai mostrar que você tem um verdadeiro amor de Jesus dentro de você. Por que, igreja? Pregar para quem conhece é fácil. Todo mundo já conhece. Mas infelizmente tem que pregar, porque é dentro também que tem pessoas que estão fora da igreja. Está dentro do corpo, mas a carne está fora, o pensamento está lá fora. E Jesus não quer perder nenhum, nem eu e nem você. Eu e você somos prioridade no reino dele. Jesus, ele se alegra quando eu e você se arruma. Ele se alegra quando eu e você louva, quando eu e você prega. Ele se alegra quando eu e você obedece. Mas a alegria que faz Jesus pular é quando o pecador se arrepende do seu pecado. Faça só o principal: seja testemunho de Jesus na terra. Vai ser fácil? Porque o diabo, ele não quer que eu e você aprenda a se humilhar diante da presença dele. Foi através da soberba, foi através ali de querer ser algo que não podia, que o anjo caiu do céu. A soberba. Aí ele, o diabo, ele é especialista de querer fazer o povo ter isso que ele tem: soberba, arrogância, ignorância. Ele sempre vai trabalhar. Se eu e você não trabalhar para Jesus,
Se eu e você todos os dias não buscar, o inferno todos os dias vai trabalhar para tirar eu e você de dentro da presença. Mas ele está tendo uma estratégia diferente. Se você não perceber, você vai perceber. De esfriar o povo até dentro da igreja. Está acontecendo isso. É por isso que muitas das vezes Deus levanta ou o bispo, ou a bispa, ou qualquer um aqui dentro, para em vez de quando trazer um despertamento dentro da igreja. Porque ele está vindo a artimanha do diabo. Ele está vendo que o diabo quer esfriar, já esfriou. A única coisa que eu e você não pode ser é morno. Está frio, repare aí, se acende de novo e volte. Eu mesmo sou acostumado de chegar aqui e falar para o bispo: ora em mim. Ora em mim porque eu sou falho. Me apresenta a Deus. A própria palavra de Deus diz: todos os dias eu e você tem que o quê? Se humilhar. Aceitar, renovar a aliança com Ele. Não é feio, meu irmão, se aconteceu algo e você ficar quietinho e esconder. Não. A própria palavra de Deus diz: se eu e você não vier e falar: Senhor, pequei, errei, falhei, estou aqui para admitir o meu erro. A própria palavra de Deus diz, meu irmão, se eu e você não confessar Ele diante do povo, Ele também não vai confessar eu e você diante dos anjos de Deus. Por isso que é hora de eu e você confessar. É hora de eu e você se arrepender. Mas um arrependimento que venha quebrantado. Um arrependimento sincero diante da presença dEle. É por isso que Pedro, ele vai ensinar eu e você: arrependei-vos. Jesus, ele diz: arrependei-vos. E Pedro mais adiante fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Se uma palavra dele muda tudo, imagine a mão dele estendida para mim e para você. Igreja, o Senhor essa noite, Ele traz para mim e para você um despertar diferente, um arrependimento de verdade. Já passaram várias pessoas nesse mesmo altar, na mesma noite, outras noites falando a mesma palavra: arrependei-vos. Infelizmente vocês vão continuar ouvindo: arrependei-vos. Porque enquanto a vida, meu irmão, Jesus, ele vai toda vez corrigir eu e você. Mas eu tenho algo para mim e para você essa noite da parte de Deus. Se eu e você se humilhar e esperar o tempo certo, não precisa o homem te exaltar, não precisa o governador te exaltar, não precisa ninguém te exaltar. O próprio Senhor vai exaltar eu e você. Por enquanto, meu irmão, se eu e você ainda não apareceu, se Jesus ainda não assoprou o teu nome, é porque ainda eu e você tem que se humilhar perante a mão dele. Aí quando eu e você aprender a lição, a correção, aí Jesus começa, ó. Aí o povo começa a olhar e dizer: ó, esse daí que era o Iago, aquele que andava daquele jeito e está pregando desse jeito. Aí o Iago pega e vai dizer: somente se humilhar diante da mão poderosa de Deus. Aí vai um amigo do bispo ver ele, que nunca faz tempo que não viu, que era daquele jeito, virou bispo, é pregador.
Aí o bispo vai olhar e vai dizer para ele: a mesma graça também quer te alcançar. O que eu quero que você entenda, igreja, não vai precisar ninguém falar de você para Deus. É Deus que vai falar de você para a multidão. Oh, glória a Jesus. Não precisa ninguém te apresentar, o próprio Deus vai apresentar você. Quem conhecia Davi? Ninguém. Ninguém sabia quem era Davi. Por acaso Saul tinha inveja de Davi quando ele estava no pasto? Não, porque ninguém conhecia Davi. Mas Davi estava ali aprendendo. Davi estava ali aprendendo a conduzir as ovelhas do pai. Davi estava aprendendo a ser humilde. Davi estava aprendendo a ter um coração puro. Aí Deus pega e diz para Samuel: Samuel, rejeitei Saul, mas eu vejo um que tem um coração segundo o meu coração. Já vou encerrar. Davi no pasto, e Deus vendo Davi como rei. Muitas das vezes nós estávamos lá fora, mas Deus vendo eu e você como pregador. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê aquilo que eu e você não vê. A própria palavra de Deus diz que o pensamento dele não é o meu e o teu pensamento. Os caminhos dele não é o meu e os teus caminhos. Porque o nosso caminho, qualquer vareda nós quer ir. Nós quer ir pelo lado mais fácil. Ninguém quer ir pelo lado mais difícil. Nós quer ir pelo atalho. E Jesus não aceita atalho. Jesus não aceita, meu irmão, quem droga caminho. Se é o caminho para cá, para levar para a salvação, pois fique nesse caminho. Mesmo que doa, mesmo que tenha perda, mas siga esse caminho, porque a melhor coisa que eu e você vai ganhar é o meu e o teu nome está escrito no livro da vida. O que Deus quer que eu e você, meu irmão, tenha é o meu e o teu nome está escrito no livro da vida. Mas hoje em dia, bispo Iago, o povo não está preocupado mais com o livro da vida. A preocupação do povo é se dar de bem. Se eu não estou bem, pois eu não quero mais a presença. Porque nós só queremos ficar perto de Jesus se Ele tiver algo para oferecer para mim e para você. Mas sabe o que é que Jesus vai oferecer para mim e para você? Espinho, dor. Porque para eu e você chegar no nível espiritual, nós temos que passar por isso. Não tem como eu e você, meu irmão, chegar no nível elevado com Deus, se eu e você não pagar um preço. Aí hoje em dia, o povo não quer pagar mais preço. O povo quer as coisas mais fáceis. Se eu e você chegar em qualquer lugar que está tendo festa e perguntar para quem está lá: tu quer ir para o inferno? Não, eu vou para o céu. Você quer aceitar Jesus? Não, eu já tenho Jesus. Aí eu falo: mas como é que tu tem Jesus, criatura, se tu está aqui no bar bebendo? Aí tu acha que Jesus vai estar aqui bebendo? Aí eu estou me lembrando de outro testemunho para encerrar. Eita, Jesus forte. Teve uma vez que eu estava evangelizando, bispo, com o missionário Reinaldo. O carequinha lá, o missionário Reinaldo. Aí eu pregando com ele, Iago, lá na pissarra.
Aí nós paramos num bar lá, e lá nós começamos a evangelizar. Comecei a falar de Jesus. Aí o Reinaldo começou a dizer: se você morrer desse jeito, você vai pro inferno. Aí o cara lá do nada começou a falar: por que é que eu vou pro inferno se eu tenho Jesus? Aí, rapaz, aí eu falei logo: Senhor, me dê aqui uma palavra para acabar logo aqui com essa confusão. Porque muitas das vezes as pessoas vão querer discutir contigo. Porque tem muitas das vezes, meu irmão, que nós não sabemos chegar no povo. Nós queremos chegar logo atropelando. Nós queremos chegar logo falando a verdade. Mas Jesus, toda vez quando ele chega para alguém, ele chega mansinho, mas depois ele mete a lição. Jesus foi o único que pregou sobre o inferno nas palavras. Eu e você não pode poupar a palavra, tem que pregar mesmo. Se morrer de jeito aí, meu querido, acabou. Você é conhecedor, você sabe da palavra, mas está continuando no erro. Então você tá porque quer. Aí ali eu falando com ele lá, Iago, aí ele começou a dizer: não, mas eu tenho Jesus, eu tenho isso, aquilo. Começou a discutir. Aí eu só falei uma palavra para ele: varão, se você tivesse Jesus, você não traía a sua mulher. Meu irmão, ligeirinho, esse homem fechou a boca, sumiu lá do bar. Pronto, calou o homem. Porque vai ter momento que é necessário Jesus revelar quem a pessoa é. Para quê? Para a pessoa aprender a se libertar diante da presença dele. Igreja, o que eu quero que você entenda essa noite, eu e você, é: pede o Espírito Santo para ajudar você a se humilhar diante da presença dele. Porque quando eu e você não ora, quando eu e você não chora, tem ele consolando eu e você diante de Deus. Sabe o que é que ele quer? Ter mais aproximar mais ainda de mim, de você. O Espírito Santo de Deus, ele quer ser mais ainda o meu e o teu amigo. Porque Jesus deixou ele para ser o meu e o teu consolador. Pois chama ele essa noite para entrar dentro de mim, de você. Fala para ele: Espírito Santo de Deus, eu falhei. Espírito Santo, eu pequei, eu errei. Mas não me abandone não. Sabe qual foi a diferença do arrependimento de Saul para Davi? Foi porque Saul estava querendo se arrepender com medo de perder o trono, mas Davi se arrependeu com medo de perder a presença. Pois Jesus, ele dá uma análise para mim e para você essa noite. O que vale para ele, meu irmão, não é o que você tem, mas é a presença de Deus na sua vida. Porque tudo que eu e você adquire na vida vai passar, mas a presença não. A presença é eterna e ela quer levar eu e você para o reino de Deus. Nessa noite, meu irmão, Jesus está chamando você para um verdadeiro arrependimento. Jesus, ele quer tratar o meu e o teu coração. Porque Jesus, meu irmão, ele quer chamar eu e você naquele grande dia. Naquele grande dia, meu irmão, Jesus, ele quer chamar o meu e o teu nome. É naquele grande dia, meu irmão, que Jesus, ele quer chamar o meu e o teu nome. É no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 15. Uma palavra dura, mas é uma palavra que traz um alerta para eu e você, como a bispa falou, se analisar diante da presença de Deus. Aquele que não se achou escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas eu e você tem vida. Se ainda tem vida, tem esperança diante de Jesus. Se ainda tem vida, ainda tem arrependimento diante da cruz. Pois nessa noite a cruz está diante de mim, de você. Não largue a tua cruz, não largue a presença, não largue o nome de Jesus,
porque é Ele que vai ser a porta para eu e você entrar no reino de Deus. Amém?